Olá pessoal, tudo bem? Enfim, nós vamos falar de resultados de medições diretas com várias fontes de incerteza. Então, nos vídeos anteriores eu já falei um pouco de resultados de medições diretas, que são aquelas que nós obtemos os resultados a partir da leitura direta no instrumento de medição utilizado. Porém, eu ainda não tratei do problema de se ter várias fontes de incerteza a serem consideradas no resultado de medição. Por que considerar várias fontes de incerteza? Porque quando nós trabalhamos o resultado de uma medição, de natureza qualquer, sempre nós teremos várias fontes de erro e, portanto, várias fontes de incerteza. Por exemplo, um mensurando, que é a grandeza específica a ser medida, ele pode ter uma variabilidade inerente às suas características. Por exemplo, se você quer medir o diâmetro de uma peça, se essa peça foi torneada ou se essa peça foi retificada, os resultados podem ter níveis de erro dimensional, de tolerância geométrica ou de rugosidade da superfície diferentes de acordo com o processo utilizado. Então, as características do mensurando, por exemplo, processo utilizado, o material do mensurando, podem determinar incertezas relacionadas ao mensurando. Então, se você mede em posições diferentes, você possivelmente pode obter resultados diferentes devido à variabilidade do mensurando. Nesse sentido, para caracterizar bem o mensurando, nós trabalhamos medições repetidas e, portanto, nós temos a repetitividade aí como uma fonte de incerteza. Mas em alguns casos, mesmo se o mensurando tiver variabilidade baixa, já demonstrei para vocês que o instrumento de medição, se você mede repetidas vezes, você pode ter uma variabilidade que é inerente ao instrumento, que também vai ser, digamos assim, capturada pela repetitividade. Então, quando eu vou medir com uma balança digital, se eu coloco o objeto em posições diferentes da balança, eu posso obter resultados diferentes. Lógico, isso, a repetitividade, o erro aleatório do instrumento vai depender também da qualidade desse instrumento, tá? O procedimento de medição também é importante no sentido de que, ao definir um procedimento de medição, eu defino quantas medições eu vou realizar, em quais posições eu vou realizar essas medições, qual é o intervalo de tempo entre as medições e, nesse sentido, definindo bem um procedimento de medição, eu minimizo o erro devido ao procedimento de medição. Então, o procedimento de medição deve ser definido de forma a conseguir avaliar o mensurando da melhor forma possível, de forma bem fidedigna, de forma que eu consiga caracterizá-lo bem, e também definindo o número de medições suficientes com o mínimo custo, ou seja, você também não pode fazer um número exagerado de medições, de forma que você vai perder muito tempo com a tarefa ali de metrologia, e que é muitas vezes uma tarefa ali de controle de qualidade, né, no processo que é feita por amostragem e, logicamente, tem um custo relacionado que deve ser contabilizado no produto final. O ambiente ou local onde as medições são realizadas também é importantíssimo. Então, se você tem um ambiente com temperatura controlada, por exemplo, você já tem a possibilidade de minimizar o erro devido à temperatura. Por exemplo, se nós falamos de metrologia dimensional, você vai medir um diâmetro, enfim, qualquer dimensão de uma peça metálica, nós sabemos que você tem um erro devido à temperatura, dada a expansão volumétrica daquele mensurando. Tá? Então, se você trabalha a medição a 20 graus Celsius, que é a temperatura padrão para metrologia, você tem a possibilidade de minimizar o erro devido à temperatura ambiente. Mas, nos casos onde você não tem a possibilidade de controlar a temperatura, você pode medir a temperatura, que aí, se você tem o resultado da medição de temperatura durante a realização das medições, você de certa forma pode tentar trabalhar o erro devido àquela variação de temperatura durante os resultados de medição. O operador também pode ser uma fonte de incerteza, no sentido de que o operador ele pode errar durante as medições. Nós temos diversos tipos de erro devido ao operador. Por exemplo, se o operador vai utilizar um paquímetro, ele pode errar ao colocar força demais no instrumento, ou então ele pode cometer um erro de leitura se ele está trabalhando com um instrumento analógico. Então, esses são dois exemplos aí de erro do operador. Por fim, o instrumento de medição também pode ser uma fonte de erro, uma fonte de incerteza e, consequentemente, pode influenciar no resultado da medição. Por exemplo, nós já falamos a questão da repetitividade, mas também
a questão da resolução limitada do instrumento. Se você não tem uma resolução adequada, baixa o suficiente, possivelmente você vai ter um erro devido à resolução do seu instrumento, tá ok? Que eu vou tentar demonstrar para vocês aí nos próximos vídeos também com mais detalhes. Então é o seguinte, para trabalhar o resultado de medição com várias fontes de incerteza, geralmente nós utilizamos de uma tabela chamada de tabela de balanço ou de expansão de incertezas. Então nessa tabela o que nós vamos tentar fazer é reunir as informações necessárias para chegar no resultado final da medição, que vai ser basicamente um resultado base mais ou menos a incerteza de medição ou a incerteza expandida. Por que nós vamos chamar de incerteza expandida aqui no resultado de medições diretas com várias fontes? Porque essa incerteza expandida, ela basicamente vai ser o resultado de uma incerteza combinada multiplicada por um coeficiente t-student, que vai definir, portanto, uma probabilidade que se espera encontrar o erro aleatório dentro dos limites associados a essa incerteza expandida, tá? Então, para chegar nessa incerteza combinada e depois incerteza expandida, e temos também uma correção combinada que vai ser utilizada para corrigir os erros sistemáticos, nós precisamos de descrever todas as possíveis fontes de incerteza do nosso procedimento e a partir daí calcular a correção de cada fonte, ou ao menos daquelas que são passíveis de correção, ou seja, aquelas fontes que têm erro sistemático, e calcular também a incerteza padrão de cada fonte de incerteza. E a partir disso nós conseguimos chegar nesses resultados aqui, que por sua vez nos darão um resultado final, tá ok? Então vamos entender isso de forma mais detalhada. Eu coloquei aqui esse título, Resultados de Medições Diretas, por quê? Para colocar a formulinha que nós vamos utilizar no final dos cálculos, que é o resultado de medição, que é o resultado que nós temos interesse. O resultado da medição direta vai ser a média das indicações, ou seja, sempre que eu falo em um procedimento de medição feito de forma científica, independente se você está trabalhando aí uma medição para investigação científica ou na indústria, mas enfim, um procedimento de medição que você considere esses métodos que nós estamos trabalhando, você vai sempre fazer um determinado número de medições e a partir dessas medições você vai calcular a média. Então aqui é a média das indicações dessas medições realizadas, mais a correção combinada, mais ou menos a incerteza expandida, tá? E tudo isso numa determinada unidade de medida de interesse. Então aqui o maiúsculo é a incerteza expandida, CC é a correção combinada e barra é a média das indicações, ou a indicação média, tá certo? Então, basicamente a fórmula é isso, mas como que nós vamos chegar nesse resultado, né? Eu tenho que ter um procedimento detalhado, eu tenho que ter um cuidado, né? Não é ir direto aos cálculos, não. Primeiro você tem que reunir algumas informações, definir um procedimento, medir e depois você vai partir ali para determinar o resultado final. Então, eu coloquei aqui um passo a passo. Primeira coisa a ser feita é analisar o processo de medição. Nessa análise, nós vamos verificar o nosso mensurando, que é a grandeza específica a ser medida, né? Todas as características dele, material, processo utilizado para fabricar aquele mensurando, enfim, tentar definir ali de acordo com as necessidades também do cliente ou de acordo com norma, quais são as necessidades de medição. Então, assim você consegue definir como medir, quantas vezes medir, quais as posições que você deve medir, para caracterizar da melhor forma possível o seu mensurando. Da mesma forma, ao analisar o mensurando, você consegue também selecionar o melhor instrumento para aquela operação. E o instrumento que você seleciona tem uma determinada resolução, que também pode ser uma fonte de incerteza. Enfim, também considerar as características do instrumento, né, para você tentar quantificar as fontes de incerteza. E se você tem um instrumento, possivelmente você tem características da calibração daquele instrumento. Se você calibrou aquele instrumento
instrumento você tem um certificado de calibração e ali você tem informações importantes sobre a calibração do instrumento. Por exemplo, a incerteza durante a calibração, ou seja, a incerteza quando o técnico responsável pela calibração mediu padrões, que são medidas materializadas que se conhece o valor com uma precisão muito alta. Então ele consegue estimar uma correção que vai ali no certificado de calibração e também uma incerteza ali durante a calibração. Então são fontes de incerteza importantes. E também tentar caracterizar o ambiente onde será realizado as medições, tá? Depois que você analisa o processo de medição, você consegue identificar várias fontes de incerteza. Por exemplo, se você definiu ali o número de medições, você tem um relatório de calibração, você sabe a resolução do instrumento, você já tem aí várias fontes de incerteza para serem consideradas, tá? E aí, a partir dessas fontes de incerteza, algumas você tem erros sistemáticos e outras você tem erros aleatórios. Então você vai tentar quantificar os efeitos sistemáticos e para cada efeito sistemático nós já estudamos que você consegue corrigir o erro sistemático, ou seja, calcular uma constante aditiva, né, que depois vai vir lá na correção combinada, tá? E para cada fonte de incerteza que você tem erro aleatório e consegue quantificar, você consegue calcular uma incerteza individual. E a partir das correções individuais você calcula uma correção combinada e a partir das incertezas individuais, que a gente chama de incerteza padrão, você consegue estimar a incerteza combinada, tá? E depois disso nós conseguimos calcular uma incerteza expandida e por fim o resultado da medição, tá ok? Então vamos ver como calcular passo a passo aí o resultado da medição. Esse vídeo vai ser um vídeo teórico, tá? E no próximo vídeo eu faço um exercício com vocês, passo a passo, e depois eu faço também no software estatístico, na linguagem R, para a gente ter uma ferramenta aí que vai nos dar a possibilidade de automatizar esse processo de cálculo, digamos assim, tá? Então, depois de analisar o procedimento de medição e definir as fontes de incerteza a serem consideradas, nós vamos começar aqui, ó, pelo cálculo da correção combinada. Se eu tenho K fontes de incerteza, o cálculo da correção combinada, que eu vou chamar aqui de CC, vai ser simplesmente a soma das correções individuais dessas K fontes de incerteza. Ou seja, o somatório para I igual a 1 até K de CI. Então eu pego as correções individuais e faço a soma. E aí eu tenho uma correção combinada que eu vou somar lá com a média das indicações. Isso vai ser o resultado base das medições, tá? Depois da correção, que está relacionada aos erros sistemáticos, nós vamos trabalhar os erros aleatórios a partir das incertezas. Então eu vou ter uma incerteza para cada fonte que nós vamos chamar de incerteza padrão. E quando eu falo de incerteza padrão aqui, eu tenho dois procedimentos que geralmente são adotados. Então, vou chamar aqui primeiro de procedimentos estatísticos ou procedimentos do tipo A. Se você pegar o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, que é um guia da Secretaria Internacional de Pesos e Medidas, eles vão chamar de procedimentos estatísticos ou procedimentos do tipo A, aqueles que você consegue estimar a incerteza a partir da coleta de um determinado número de medições. Então você vai medir repetidas vezes e a partir daí você consegue calcular a incerteza padrão. Então a incerteza padrão nesse caso, que é representada pela letra U, é o somatório para I igual a 1 até N dos desvios de cada indicação menos a média das indicações elevado ao quadrado dividido por N menos 1 e eu tiro a raiz disso daqui, tá? Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, é um procedimento, portanto, baseado na distribuição normal, tá? Então nós estamos calculando aqui o desvio padrão amostral das N medições realizadas, tá? Nesse caso, o número de graus de liberdade considerados aqui para o procedimento do tipo A, considerados nesse tipo de procedimento é N-1, é o número de observações ou de medições realizadas menos 1, tá certo? Agora nós temos também que considerar o seguinte: se o mensurando é invariável,
Nós vamos considerar que a incerteza da média de n indicações é a incerteza padrão aqui dividido por raiz de n. Ou seja, nós estamos aplicando o teorema central do limite, porque o desvio padrão da média é o desvio padrão dividido por raiz de n pelo teorema central do limite. Mas nós só podemos aplicar ele quando mensurando a invariável. Então eu já falei para vocês em um vídeo anterior o que é mensurando variável e o que é mensurando invariável. Que é aquele que vai ter uma variabilidade muito baixa durante as medições. Então, às vezes você vai considerar, né, a partir da sua experiência com aquele produto ou aquele mensurando que você está caracterizando, ou a partir dos resultados observados ali durante as medições. Então, se você vê que você repete as medições, não tem uma variabilidade, devido à resolução ali do seu instrumento não ser baixo o suficiente para captar essa variabilidade, você pode considerar um mensurando invariável. Mas mesmo às vezes quando você está medindo, mensurando invariável, por exemplo, quando você mede um padrão durante a calibração, você pode ver a variabilidade, que é a repetitividade ou erro aleatório ali do seu instrumento, tá? Então, às vezes é subjetivo você dizer se é variável ou invariável, né? Mas nós consideramos ali objetos ou mensurandos que têm uma variabilidade mais baixa devido às suas características, por exemplo, um material mais nobre, um processo de fabricação mais nobre, como sendo invariáveis, tá certo? Agora, além dos procedimentos estatísticos, nós temos também os procedimentos não estatísticos, ou do tipo B. Como que nós vamos trabalhar esse tipo de procedimento? Em alguns casos, algumas fontes de incerteza, nós não vamos conseguir caracterizar a partir de medições repetidas. Então, em alguns casos, nós vamos simplesmente observar o fenômeno ou trabalhar com as informações preliminares. Por exemplo, a partir de um relatório de calibração ou considerando a resolução do instrumento, eu consigo trabalhar também aí fontes de incerteza adicionais devido ao erro na calibração e também devido ao erro da resolução limitada do meu instrumento. E eu posso ter outras fontes de incerteza, por exemplo, a deriva térmica, que seria a variação da temperatura durante as medições realizadas, entre outras diversas fontes de incerteza aí, que podem ser consideradas e capturadas, ou seja, estimadas com procedimentos não estatísticos. Então, nesses casos, nós vamos considerar uma distribuição de probabilidade adequada para cada caso para estimar o erro de medição, tá certo? Então, para ilustrar esse caso aqui, dos procedimentos não estatísticos, vou considerar aqui um caso bem simples, onde eu tenho aqui uma balança digital, e essa balança tem uma resolução de 1 grama, ou seja, ela mede de 1 em 1 grama, tá certo? E vamos supor aqui que eu tenho dois mensurandos. Eu tenho aqui um mensurando, vou chamar aqui de mensurando A, que tem valor verdadeiro convencional, do mensurando A, que é de 1,6 gramas, tá? E eu tenho um mensurando B, que tem um valor verdadeiro convencional de 1,2 gramas, certo? Então vamos supor que eu vou medir aqui com essa balança, mensurando... então eu coloquei esse mensurando aqui na balança e eu percebo que minha balança indica um valor de 2 gramas. Por que a balança indica um valor de 2 gramas se o meu mensurando tem 1,6 gramas? Porque a minha balança ela não mede nas casas decimais, ela só mede valores inteiros em gramas, tá? É a resolução da minha balança que é limitada mesmo. Então, esse valor verdadeiro convencional, na prática eu não conheço, porque se eu conhecesse eu não estaria medindo. Eu estou supondo uma situação para vocês entenderem o erro relativo ao instrumento. Então nós vamos trabalhar da seguinte forma. O erro de medição nesse caso é a indicação menos o valor verdadeiro convencional. Então o erro é igual a 2 gramas menos 1,6 gramas, ou seja, o erro é de 0,4 gramas. Se eu medisse o segundo mensurando aqui, então vamos fazer isso. Vou pegar aqui o segundo mensurando e vamos colocar na balança. Nesse caso, a balança vai indicar 1 grama. A balança, logicamente, ela tem uma regra de arredondamento, né? Aqui está mais próximo de 2 gramas e aqui está mais próximo de 1 grama, né? Então, ela vai considerar a resolução dela e arredondar de forma adequada. Então, o erro de medição desse segundo mensurando, que é o mensurando B, é indicação, ou seja, 1 grama menos o valor verdadeiro, que é 1,2 nesse caso, ou seja, menos 0,2 gramas. O erro, portanto, nesse caso foi negativo. No primeiro caso,
a balança indicou um valor maior do que o valor verdadeiro e nesse caso a balança indicou um valor menor. Isso sempre vai depender do mensurando. Nós podemos dizer que, de forma geral, o erro máximo devido à resolução é sempre a resolução dividido por 2. E lógico, esse erro pode ser positivo ou negativo, ou seja, mais ou menos a resolução sobre 2. Por quê? Se fosse 1,5 o valor verdadeiro do mensurando, ela indicaria 2. O erro nesse caso seria de 0,5 gramas. Portanto, o erro devido à resolução nunca vai ser maior que a metade da resolução. Nesse sentido, eu posso utilizar uma distribuição de probabilidade para caracterizar esse erro devido à resolução limitada do meu instrumento. Para ficar mais claro, vamos pensar nisso de forma probabilística aqui, ó. Então, eu vou considerar aqui a distribuição uniforme para caracterizar o erro devido à resolução. Então, vou colocar aqui no eixo horizontal aqui, ó, o erro devido à resolução, tá? E aqui a densidade de probabilidade. E vamos supor que eu tenho uma probabilidade constante de erro em relação aos limites de erro, que seria menos a resolução sobre 2 e mais a resolução sobre 2, tá? Então, de forma geral, como eu não sei o valor verdadeiro do meu mensurando, eu considero que eu tenho uma probabilidade constante de errar dentro desses limites máximos aqui de erro. Na distribuição uniforme, eu posso chamar essa distância aqui, ó, metade da amplitude da distribuição de A, tá? E a incerteza padrão da distribuição uniforme vai ser A dividido por raiz de 3. Ou seja, para calcular a incerteza de um fenômeno, de uma característica que eu consigo descrever a partir da distribuição uniforme, basta eu saber a amplitude aqui que eu consigo calcular o desvio padrão. Nesse sentido, a incerteza devido à resolução limitada do nosso instrumento é A, ou seja, R sobre 2, dividido por raiz de 3. Além da distribuição uniforme, nós temos outras distribuições que podem ser consideradas para caracterizar fontes de incerteza a partir dos procedimentos não estatísticos. Então vamos ver aí algumas distribuições possíveis de serem utilizadas. Essa aqui eu já disse para vocês que é a distribuição uniforme, com desvio padrão igual aqui metade da amplitude dela ou do domínio dela, né, dividido por raiz de 3, A dividido por raiz de 3, tá? Essa aqui é a distribuição triangular. Eu já vi fontes de incerteza sendo representadas pela distribuição uniforme e outros autores ou outros pesquisadores utilizando a distribuição triangular para descrever a mesma fonte de incerteza, que é uma fonte de incerteza que vai te dá um desvio padrão mais baixo, uma vez que ela não é uma distribuição que tem probabilidade constante, ela tem uma probabilidade maior próximo da média e menor nas caudas. O desvio padrão dela é A, ou seja, metade aqui do domínio dividido por raiz de 6, tá? Aqui nós temos a distribuição normal, que é a distribuição que nós vamos utilizar aí quando nós trabalhamos procedimentos do tipo A, ou seja, os procedimentos estatísticos, né? Então nós calculamos a incerteza da repetitividade com a distribuição normal, mas no caso dos procedimentos não estatísticos, por exemplo, quando a gente trabalha com a incerteza que vem ali no certificado ou relatório de calibração, nós podemos utilizar a distribuição normal também, confiando que quem fez a calibração utilizou no final das contas da distribuição normal, porque o procedimento de calibração é um procedimento de cálculo de resultados de medição com várias fontes de incerteza. Então, no final das contas, quando você considera várias fontes de incerteza, o resultado final pode-se dizer que é um resultado da distribuição normal, porque pelo teorema central do limite, quando você soma várias fontes de variação ou várias fontes de incerteza, você tem o resultado da distribuição da soma ali ou da média como sendo a distribuição normal para descrever aquele fenômeno, tá certo? E nós sabemos que a incerteza, considerando a distribuição normal, é o somatório para igual a 1 até n dos desvios das indicações ou das medições em relação à média elevados ao quadrado dividido por n menos 1 e a raiz disso aqui. Eu posso fazer a raiz aqui, ó, elevando a meio também, tranquilo? E por fim, a distribuição U,
que é uma distribuição mais rara aí, mas que vai te dar uma probabilidade maior nas caudas e menor na média. Essa distribuição de desvio padrão dela é mais alto, A, ou seja, metade do domínio dividido por raiz de 2, tá? Para falar a verdade, eu vou utilizar mais com vocês a distribuição uniforme e a distribuição normal. Uma última informação importantíssima quando nós trabalhamos os procedimentos tipo B é que o número de graus de liberdade é igual a infinito. São os procedimentos não estatísticos, então se nós não coletamos dados, nós não sabemos o N, o tamanho amostral, digamos assim. Então nós consideramos o número de graus de liberdade igual a infinito. Nós consideramos que nós temos informações suficientes para adotar uma determinada distribuição de probabilidade, tá certo? Depois então que nós calculamos as incertezas individuais a partir de procedimentos do tipo A e procedimentos do tipo B, o que nós fazemos é combinar essas incertezas. Então nós calculamos o que a gente chama de incerteza combinada. A incerteza combinada elevada ao quadrado vai ser a soma dos quadrados das incertezas individuais para as K fontes de incerteza consideradas, tá? Então, portanto, o somatório para I igual a 1 até K de UI ao quadrado. Então é simples. Por que eu não posso somar as incertezas individuais? Porque incerteza é igual desvio padrão. Você não soma desvios padrões. Você tem que elevar ao quadrado e somar. Ou seja, você soma as variâncias. E depois você, para ter a incerteza combinada, tira a raiz. Esse expoente aqui passa para o outro lado como raiz. E associado à incerteza combinada, nós temos o que a gente chama de graus de liberdade efetivos, porque cada fonte de incerteza considerada aqui tem um grau de liberdade individual. Então eu calculo pela fórmula de Welch-Satterwright, que a gente chama de grau de liberdade efetivo. Ni é F aqui, tá? Então vai ser o seguinte: incerteza combinada elevada à quarta potência dividido por grau de liberdade efetivo vai ser igual à soma das incertezas individuais elevadas à quarta potência dividido por seus graus de liberdade individuais. Então, incerteza da fonte 1 elevada à quarta sobre grau de liberdade da fonte 1, mais incerteza da fonte 2 elevada à quarta sobre grau de liberdade da fonte 2, e assim sucessivamente, até a késima fonte de incerteza. No final das contas, isso aqui vai ficar simples de calcular, porque eu mostrei para você, sempre que a gente tem procedimentos do tipo B, os graus de liberdade vão tender ao infinito e, consequentemente, eu vou ter muitos resultados aqui. Quando eu divido por infinito, eu vou ter um resultado nulo, e no final das contas vai ficar um resultado parecido com isso. Geralmente eu vou ter uma fonte apenas que eu caracterizo como procedimentos estatísticos, que é a repetitividade, e para obter o grau de liberdade efetivo, eu simplesmente multiplico isso aqui cruzado e isolo o grau de liberdade efetivo, tá certo? Então, após calcular a incerteza combinada e os graus de liberdade efetivos associados, nós vamos trabalhar o cálculo da incerteza expandida. Conforme eu mostrei para vocês no início, né, isso aqui já é parte do resultado final da medição, tá? E nós representamos ela com a letra U maiúsculo. A incerteza expandida é o coeficiente T de student para 0,9545 de confiança, que é o nível de probabilidade que geralmente nós utilizamos para considerar ou estimar o erro aleatório. E nesse caso aqui, como a incerteza expandida, é o erro aleatório devido a todas as fontes de incerteza consideradas, tá? Que foram aglomeradas ali numa incerteza combinada. E aqui eu considero quantos graus de liberdade? Os graus de liberdade efetivos, tá? Então não considero N-1 aqui não, porque eu tenho que considerar os graus de liberdade de todas as fontes que foram trabalhadas no cálculo. Nós poderíamos dizer que esse valor nós encontramos numa tabela estatística, mas hoje nós obtemos isso aqui através de um software estatístico, tá? E eu multiplico esse coeficiente T de student pela incerteza combinada, o C, tá? E para finalizar, nós vamos calcular o resultado da medição direta com várias fontes de incerteza. Então, o resultado da medição, conforme eu já mostrei para vocês, é a média das medições realizadas mais a correção combinada, mais ou menos a incerteza expandida.
Isso em uma determinada unidade de medida. Então, pessoal, por hoje é só. Eu sei que esse vídeo, por ser um vídeo teórico, fica com muitos conceitos vagos, mas espero que nos próximos vídeos nós possamos esclarecer a partir de exemplos e exercícios, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado!